Já estamos online já. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao SAC, Serviço de Atendimento da Concentro, Federação de Empresas Juniores do Distrito Federal. O SAC é uma iniciativa que visa suprir certos gaps de conhecimento da nossa federação, e o tema de hoje do nosso SAC é gestão de pessoa. E a gente sempre traz um profissional do mercado para suprir esse gap, né? Esse gap de conhecimento. E para isso eu tenho aqui ao meu lado hoje a Sabrina Ferroli, do Instituto Careno. Boa noite. Bom, hoje falar de gestão de pessoas é trabalhar exatamente a questão de que contexto que a gente vem vivendo, né? E como a ideia é tratar essa questão da cultura da organização e do impacto que isso tem, como tratar a questão do feedback dentro dessa cultura e como tratar também a questão da motivação. Então a intenção do que eu preparei para falar para vocês é muito na linha de que conexão todos esses temas têm, que impacto isso pode ter dentro de uma organização e principalmente que percepção que uma pessoa, um líder, um gestor precisa ter para que a gente possa ter uma atuação efetiva e um resultado efetivo. Então, queria começar contextualizando assim para vocês que momento é esse, que circunstância nós estamos vivendo, né? Que demanda a gente tem hoje dentro desses temas, dentro desses tópicos, para que a gente possa entender uma maneira efetiva de atuar. Então, para a gente entender essa questão hoje, de que momento nós estamos atuando, a gente precisa entender que eras eram essas, que circunstâncias, de que história a gente vem em termos de gestão de pessoas. Então, a primeira era, quando a gente vivia naquela estrutura, na verdade física, onde não se transitavam entre territórios, a gente tinha uma atuação política muito reduzida e a questão era defender o território, era defender a questão do espaço físico. E cada um vivia no seu espaço, se você queria conquistar um outro espaço, você entrava em guerra e era uma questão de força, era uma questão física para se defender o seu espaço. Depois a gente passou pela questão geopolítica, onde você tinha já conquistado o seu espaço, você tinha o seu território determinado e você fazia alianças políticas para preservar o seu território. Então, que esse espaço era então um espaço de aliança, era um espaço onde você coordenava um controle, você tinha as fronteiras, né? A gente pouco interagia com os outros países, a gente não tinha condição de ter a informação numa velocidade para que a gente soubesse o que estava acontecendo ou que eles soubessem o que estava acontecendo conosco. E o gancho para isso é assim, que contexto é esse que a gente vive hoje para gerir pessoas, né? Qual é o sentido hoje que as pessoas estão buscando dentro dessa ideia da gestão? E de um tempo para cá, mais ou menos em 1996, Jean Lippmann Blumen escreveu um livro chamado Liderança Conectiva, que hoje, de tudo que eu tenho estudado, é o que mais tem de moderno dentro desse entendimento de gestão e de liderança. E em 96, ela, escrevendo esse livro, ela previu que a gente entraria numa era conectiva. E a gente sabe aqui no Brasil porque, sei lá, 12 anos atrás, 16 anos, essa questão da internet era uma outra realidade para nós. E nessa previsão, ela disse o seguinte, olha, as fronteiras vão cair, não vai haver mais distância. A gente vai conviver num espaço que vai ser tudo muito rápido, os espaços vão ser muito curtos. E nós vamos, então, ser colocados numa situação onde não vai ser mais um lucro e não vai ser mais a conquista do espaço. Vai ser a conquista de algo mais, algo maior, algo que nos conecte. E dentro desse entendimento é o momento e a circunstância em que a gente se encontra, né? Quando você, eu queria que a gente avançasse aí no slide, quando você pensa hoje, não mais em contexto político, geopolítico, numa era conectiva, quando você pensa em como nós estamos sendo modelados, como nós estamos exercitando o nosso contexto hoje de empresa, de lucro, de rentabilidade, de margem, a gente tem uma atuação assim, né? Numa competição hoje, você não pode mais ter só uma espada, você tem que se antecipar, você tem que ser proativo, você tem que dar resultado, você tem que focar no resultado, foca no lucro, foca no resultado. E a gente estabeleceu um contexto dentro dessa questão de uma extrema competição. Todo o sistema que a gente está mergulhado favorece essa questão da competição.
E se a gente for juntando essas informações, a gente vai vendo em que contexto, então, a empresa vai se estruturando e está inserida, né? Quando a gente for ali falar de cultura, a gente vai ver que a cultura, ela foi gerada a partir de um modelo de pensamento de quem fundou. E que correlação isso tem? Então, a pergunta que eu queria começar fazendo para nós é assim: como vem sendo a sua forma de encarar o seu momento e a sua vida? Né? Quais são as aspirações que você tem? Quais são as ambições que você vem estabelecendo como propósito, como ideal na sua vida? Então, comumente a gente encontra num estágio da vida que é a ideia de ter o carro, o computador, a casa, a família e do ter. E que, paralelo, você é extremamente demandado, pressionado pelo volume de informações que a gente tem, de que você tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor que você dá conta. Né? Ou, às vezes, até o melhor do que você nem dá conta. E dentro desse contexto, a gente também vive uma ideia de extração, de extrair tudo e de consumir tudo. Esse é o momento que a gente está como humanidade. Nessa época que ela escreveu esse livro, junto com outro psicólogo, ele tinha desenvolvido uma pesquisa, uma experiência onde ele fez uma análise que ele dividiu grupos de homens e mulheres e deu um case para eles, que era fazer a exploração de um rio e que consumissem naquele rio que pudessem para gerar riqueza, para gerar lucro. E o que foi percebido na pesquisa é que os homens, eles simplesmente extraíram todo o potencial do rio e não reinvestiram nada na sustentabilidade do rio. Então ele poluiu de uma maneira muito rápida e ficou inutilizado. Já as mulheres tinham uma tendência a reinvestir uma parte, reduziam o lucro que tinham, mas reinvestiam uma parte daquele lucro que elas tinham para a sustentabilidade do rio. E foi nessa ideia que ela começou a trabalhar assim: como que os líderes pensam hoje? Como que a gente gere pessoas hoje? O que as pessoas pensam hoje? A partir desse entendimento, começou-se a então entender o que seria essa liderança conectiva. Então, só para a gente entender que a gente está num momento, num mundo, onde as empresas acreditavam, e algumas já não acreditam mais, que a gente deveria extrair todo o potencial que um determinado funcionário, colaborador teria. Então, pega fulano, forma fulano, extrai tudo que você tem dele, e aí depois a gente vê o que dá. No momento em que ele não se ajustar mais, a gente faz a substituição desse profissional. Tanto que a origem do termo recursos humanos vinha exatamente desse entendimento da extração, né, do consumo mesmo. E todos nós, de alguma maneira, estamos bem focados nessa ideia do consumir e do ter. E hoje é muito comum encontrar vários executivos, vice-presidentes, presidentes, que são pessoas que eu atendo como coach, que vêm exatamente com essa demanda. Onde foi que a coisa mudou? Onde foi que hoje o meu salário não me atende mais nas minhas perspectivas? Onde foi que eu deixei de ter entusiasmo e de não ter mais prazer de fazer o que eu faço? Então a gente está exatamente nesse momento em que a gente está se questionando de qual que é o sentido disso agora. E a partir dessa questão, a gente começa a perceber que as coisas não fazem mais sentido. Por exemplo, o lucro. Qual é o sentido do lucro pelo lucro? Num mundo onde a gente está vivenciando um grau absurdo de violência, um grau intenso de desnutrição e fome, nesse exato momento tem uma criança que está morrendo de fome. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de uma empresa faturar milhões, bilhões como os bancos e ter um lucro e a gente ainda tem uma desigualdade tamanha no mundo? De alguma maneira isso começa a calar dentro do coração das pessoas. E essa é uma tendência que vem com muita força para esse novo tempo, para essa nova liderança, para esse novo modelo de gestão de pessoas. E não é nada tão recente assim, a gente está falando de uma década já. Os grandes pesquisadores e pessoas de renome que hoje validaram muitas teorias, validaram exatamente dentro desse propósito. Teria que chegar um momento em que o ter só não nos atenderia mais. Então eu perguntaria para você assim: tudo bem, você está estudando, você está na faculdade, você elegeu uma profissão, você tem ideais, mas qual é o seu propósito? Qual que é efetivamente a busca que você vem fazendo?
qual que é efetivamente a intenção que você tem em se tornar aquilo que você elegeu. E muitos de nós se detêm apenas na ideia de construir para si um patrimônio, né? Prover a família e por aí vai. Então hoje a gente está buscando um sentido maior. Meu amigo, que diferença você faz para esse mundo hoje? Que diferença você faz para essa humanidade hoje? Não cabe mais, não tem mais a possibilidade da gente extrair, consumir e simplesmente deixar acabar. E esse é um novo momento, é um novo movimento. E se isso está acontecendo no planeta em termos de meio ambiente, isso está acontecendo em qualquer ecossistema, isso está acontecendo conosco, que somos uma coisa só. E é isso que começa a acontecer, não tem separação. Se acontece na natureza, acontece nas emoções, acontece nas relações e por aí vai. E o que a gente começa a perceber é que dentro desse entendimento de ter propósito, de isso abraçar o coletivo, não mais só o individual, a gente também está vivendo um período muito característico. É assim, você tem que se diferenciar, né? Você tem que ter um diferencial. No que você é bom e no que é o seu diferencial, a sua marca registrada. Então você faz um esforço e se emprega uma energia gigantesca para poder se diferenciar. Mas a gente vai percebendo que cada vez nós temos grupos mais segmentados em termos de sociedade. A gente vem tendo um movimento maior ainda na questão dos homoafetivos, a gente vem tendo um movimento maior ainda na questão das etnias, do movimento negro. Os grupos, eles vêm buscando se posicionar e se colocar em termos de identidade. Porque agora eu quero levantar a bandeira daquilo que eu sou diferente. E eu quero mostrar o valor que tem ser diferente. Então, em termos de pessoas, a gente está vivendo isso. Como é que você vai receber na sua empresa um grupo de funcionários e vai tratá-los todos exatamente da mesma maneira? Já nunca foi? Imagina agora submetê-los ao mesmo contexto organizacional, à mesma cultura, ao mesmo modelo de gestão e assim vai. Além de você estar vivendo esse momento da questão do diferencial, em contrapartida, a gente também está buscando de uma maneira muito sedenta a ideia de pertencer. Aonde você pertence? O que é que efetivamente te faz sentir parte? Né? Qual é o sentimento que te vincula à instituição que você faz parte? O que te movimenta a ser parte da Concentro? A ser parte de qualquer instituição que você pode se vincular? Porque eu quero ser parte. Eu não consigo mais ser separado disso tudo. Porque essas coisas, elas começam a ficar tão paradoxais que a gente começa exatamente a não entender com muita clareza por onde é que a coisa vai passando. Então, esses contextos agora vão trazendo para nós um novo modelo de pensar, uma nova forma de entender o que é gente dentro dessa história toda, dentro desse novo modelo de gerir pessoas. E o que é interessante é que, se nós temos organizações antigas, muitas não vão se sustentando dentro do processo porque exatamente não conseguem adaptar a própria cultura a esse novo contexto. Se nós temos empresas que estão sendo fundadas por jovens, e que, ou por pessoas, ou por gestores, ou por líderes que têm uma visão, uma percepção mais expandida dessa questão da humanização no processo, a gente pega uma Google da vida, o que ela fez não foi nada além de humanizar a própria estrutura do que era a empresa. Porque quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em organograma, a gente pensa em departamentos, não é assim? A gente ainda tem essa referência. Né? E isso precisa rapidamente ser revisto, porque isso não se encaixa mais. As próprias áreas, a gente atende várias empresas, né, como consultoria, e a gente percebe um movimento nas pessoas em acabarem com aquela ideia, isso não é minha responsabilidade, isso eu não faço, porque isso é da área tal. E todo esse processo de organização, a gente vem também sendo questionado no modelo que a gente utilizava para organizar. Então a gente tem que começar a entender que a cultura de uma organização, ela começa no dia que a pessoa que idealizou essa empresa nasceu. Porque a cultura, ela vai estar exatamente, avança para mim, por favor, dentro desse pressuposto de que o que foi cultivado em você.
Qual é a sua cultura? Né? E cultura vem do latim, que é colere, que aparece aí. Então, assim, o que você vem cultivando em você, como crenças, como o que você acredita? Quantas vezes já passou na sua cabeça de pensar assim, eu vou ser um empresário de sucesso? Ou quantas vezes passou na sua cabeça de você pensar assim, não, eu acho que eu não tenho potencial para isso? São pensamentos e são formas de pensar que nós vamos estruturando a partir das nossas relações, dos exemplos que nós vamos vivenciando, das experiências que nós vamos acumulando e que vai determinando esse jeito, esse cultivo efetivamente dentro de uma organização. Então eu escolhi essa definição aí do Edward Tyler, que ele fala o seguinte: cultura é todo o complexo que inclui o conhecimento. E é interessante porque assim, não é um conhecer que você sabe que você conhece, é um conhecer que você sequer sabe que você conhece, né? E que envolve também as crenças, que envolve aquilo que nós acreditamos. Então, se a gente for falar a cultura do povo brasileiro, o que a gente acredita dentro, quais são as crenças que permeiam a questão de ser brasileiro? Então, isso dentro de uma empresa também qual é a crença que a gente tem de ser empresa A ou empresa B? E isso também vai repercutir no jeito da gente fazer a arte, no jeito da gente fazer a nossa moral, né? Nós brasileiros ainda temos muito o contexto de a gente dar um jeitinho, né? A nossa moralidade ainda é duvidosa. Claro que não dá para generalizar, mas isso ainda é uma coisa que fica evidente na nossa cultura. Então, como é que isso entra para dentro de uma organização? Como é que isso passa para dentro de um jeito de ser, de um jeito de atuar, de um cultivo interno dentro da organização? E aí essa ideia de que são todos esses hábitos que a gente vai agindo, que a gente vai fazendo, essas capacidades que a gente vai tendo e que a gente sequer sabe que tem. Eu tinha um professor, eu me formei aqui no INICEUB, né, em psicologia. E eu tinha a gente tinha um professor de antropologia que ele definia cultura de um jeito muito criativo. Ele dizia assim: você quer entender cultura? Cultura é a galinidade da galinha, a cachorridade do cachorro e a humanidade do homem. Claro que a gente ria, né? Naquele tempo eu não entendi muito bem o que isso queria dizer. Mas hoje eu consigo ter uma dimensão muito maior que é isso, que é um conjunto de coisas que me fazem pertencer, que me fazem saber aqui eu pertenço, de onde eu vim, para onde eu vou, quais são as possibilidades que existem diante da condição que eu tenho hoje, né? Então, a minha condição hoje qual é classe média alta, quais são os potenciais que eu tenho, que eu acredito que eu tenho. E aí, fazendo um link dessa questão na cultura organizacional, a gente começa a entender o seguinte: não tem mais como negar, e talvez nunca tenha tido, que as organizações, elas são organismos vivos. Isso parece relativamente óbvio, mas a gente não as trata dessa maneira. Embora a gente acredite que, não, eu sei que é uma questão sistêmica, eu sei que é uma questão holística, eu sei que o que faz parte das empresas são as pessoas, né? As capacitações, elas vinham muito nessa linha de que você vende o produto, mas o que realmente diferencia uma empresa são as pessoas. E até quanto isso foi um pouco de balela, que é fato que as pessoas são a organização. Elas não só são o diferencial da organização, elas são a própria organização. E elas carregam esse DNA. Quando a gente faz parte de uma empresa, a gente carrega o DNA, a gente defende o propósito, a gente vai na intenção do que é a intenção daquela estrutura se torna também a nossa intenção. Hoje, por exemplo, eu pessoalmente eu contesto mesmo, eu questiono muito, por exemplo, trainees que entram na Souza Cruz, por exemplo. Né? Como que é isso? Como que é hoje ser parte de uma instituição que moralmente é dentro desse pressuposto da saúde, de tudo que a gente vem buscando? Como que é isso? Então, todo o movimento agora começa a acontecer para a gente entender que são valores, são propósitos que, na verdade, definem o jeito de ser de uma empresa. Então, essa definição é um conjunto, é um sistema
de valores, que vão definir aqui tudo aquilo que te diferencia. Quais são os julgamentos que você faz a partir da realidade que você vive? Quais são as formas de valorar aquilo que você recebe, aquilo que você realiza? Então isso é parte da cultura da organização. E um outro contexto aqui é assim, quais são as características-chave dessa estrutura? Por exemplo, a gente pode falar de cultura Coca-Cola, né, sem ter trabalhado lá. A gente tem empresas que elas transpiram a própria cultura, de tal maneira que elas realmente contagiam. Então a gente pode falar da cultura Coca-Cola, viva bem, seja feliz, não é isso? Tenha hábitos saudáveis, né? Quanto mais qualquer coisa de Coca-Cola, melhor. Né? Em que nível chega uma cultura que transpira a individuação de tal maneira que ela coloca o seu nome na lata dela. E é impressionante, eu não sei se vocês têm essa sensação, quando você pega a lata de alguém que você conhece, você fica feliz. Né? Você sente assim, ai que legal. Né? Essa relação, esses valores que vão sendo transpirados nas organizações, eles dizem a forma como as pessoas são geridas internamente também. Então, eu não consigo transparecer aquilo que eu não creio. Consigo. Eu não consigo. E se eu transpareço num determinado momento, eu não consigo sustentar. Então, a cultura de uma organização não é aquilo que ela acha que ela é. É aquilo que ela faz sem pensar. É aquilo que ela escolhe sem perceber que ela precisa pensar para fazer a escolha. Então, os gestores de uma organização, eles tomam decisões baseadas nos valores que ela tem, nos valores que ela dissemina, na forma como as ações são decididas e são reforçadas. Então, essa ideia de estabelecer objetivos e de compartilhar uma forma de pensar, de crer para alcançar esse objetivo. Então, quais são os seus objetivos? Eu trouxe um vídeo que ele fala dessa ideia da cultura, alguns vídeos que eu queria dividir com vocês, e eu queria que a gente passasse aquele do macaquinho, que eu queria só que vocês observassem, que alguns de vocês com certeza já conhecem, mas que trata o seguinte, como é que a gente aprende dentro de uma organização, né, de um espaço vivo. Isso foi uma pesquisa realmente científica que fizeram, um experimento muito bacana. E é um experimento que mostra para nós como é que essa coisa passa sem a gente falar dela. A gente não precisa falar dentro da organização, a gente precisa apenas conviver. E por observação, por compartilhar isso, a gente vai vivenciando. Então vamos... Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas curvas, um novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituído participado com entusiasmo da sina ao novato. O terceiro foi trocado. O quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. E os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar nas bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Nem sei se só batendo, né? Mas por que as coisas são assim? Ah, não sei. Elas sempre foram assim, é melhor a gente continuar.
né? A cultura, ela nos dá uma garantia de que a gente possa se sustentar ali dentro daquele grupo, né? Então, assim, fugir muito do padrão te coloca em risco de não pertencer, né? E se eu for demitido? Né? E se eu não fizer da forma como esperam que eu faça? Então, hoje, essa ideia da cultura, essa ideia do contexto da organização como um ser vivo, ela vai passar invariavelmente por essa ideia de ser parte. E tem um outro vídeo que é uma experiência legal, eu queria que a gente assistisse, queria ofertar para vocês, que é a Valente de Arco e Flecha, que é um contexto assim: quando é que nós, então, avançamos e rompemos inimigas? Eu queria só contextualizar antes da gente pôr o filme, que eu não sei se vocês assistiram recentemente esse desenho que chama Valente, e ela tem uma tradição, né, num período ainda da questão dos reis, das rainhas, dos casamentos prometidos, e é feita então uma competição para que disputem a mão dela, que peçam a mão dela, e quem ganhar o arco e flecha ganha a mão da princesa. E aí o filme desenrola nesse sentido. Então nós temos uma cultura, a cultura está instalada, é assim porque é assim, você tem que casar, você tem que fazer, né? Nós estamos bem submetidos a isso ainda. E aí, a partir dessa questão, como é que ela reage? Então eu queria que a gente assistisse. Eu sou Merida, primogênita, descendente do clã Dunbrod. E pela minha própria mão eu vou lutar. Por quê? O que você está fazendo? Merida! Ai, que vestido inútil! Merida, vai com isso! Não se atreva a disparar outra flecha! Merida, eu comigo você. Então não é à toa que ela é valente, né? Não é à toa que ela contesta efetivamente essa circunstância e ela diz: por que eu tenho que me submeter a isso? Então eu só queria trazer esse entendimento para vocês de que as culturas, elas não são imutáveis, elas são a forma como nós elegemos de atuar, e ela é uma eleição coletiva. Como é que o indivíduo ele impacta dentro do processo da cultura e como é que ele transforma a cultura. Então, na sequência aí, a gente tem Richard Barré, que escreveu um livro chamado Libertando a Alma da Empresa. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, para que a gente possa entender efetivamente em que contextos nós estamos claramente mais inseridos, que é como transformar a organização numa entidade viva, né? E aí ele chama a atenção para essa ideia dos gráficos, das planilhas, das vendas, dos lucros e da eficiência na apresentação do produto, de defender o mercado, e tudo isso é extremamente relevante. Mas por várias sucessões de cases que ele traz, né, ele consegue mostrar para nós o seguinte: estão sobrevivendo as organizações que se adaptaram ao entendimento de que a empresa, ela é humana, ela é um ser vivo. E essa capacidade de nos adaptar a esse contexto é que está trazendo para nós o entendimento de que, se você quer se adaptar a esse novo movimento que vem, e esse livro não é novo também, ele é de 94, se não me engano, de 96 também. E ele mostra com muita clareza o seguinte: você precisa tratar o que é a alma de uma organização, que ele trata aí como a dimensão capaz de contribuir para o bem comum. Na condição que a gente está como humanidade, como planeta, não tem mais como deixar de considerar o bem comum. Não tem mais como considerar só a individualidade da gente. Essa fase, ela é uma fase superada, que precisa inclusive ser superada.
Ainda a gente percebe muitas pessoas fazendo esse movimento da individuação, da individualização, e como que isso tem impactado nos resultados que a gente vem tendo. Como que isso vem trazendo para nós bastante sofrimento, inclusive, como empresas também, como empresas vêm padecendo, como profissionais vêm padecendo dentro das organizações por conta desse modelo do lucro pelo lucro. Então agora o movimento eu questiono o porquê que a gente faz o que faz. Não é à toa que vocês jovens estão chegando extremamente questionadores, né? As gerações X, Y, Z, W, tudo que vem pela frente, e tudo que vem questionando, tudo que vem com essa facilidade gigantesca de lidar com esse volume de informações, a necessidade de estabelecer relações e a importância de contestarem os modelos atuais. Então, gerir pessoas hoje dentro desse contexto está demandando uma habilidade assustadora nessa capacidade de propor e de envolver as pessoas, de cooptar as pessoas por algo maior. E assim, né? A ideia, por exemplo, é hoje se unir para construir as coisas que vão ter relevância, e depois a gente desmonta o grupo e monta por outra coisa que tenha relevância, e assim vai sucessivamente. E só para contextualizar, esse cara, ele é ex-diretor do Banco Mundial. Então, assim, não é esse movimento não está acontecendo por uma facção bicho grilo, né? Não é assim, que legal, vamos agora respirar a empresa, né? Vamos abraçar árvores. Quisera que nós estivéssemos tendo o entendimento de abraçar as árvores e entender essa conexão que existe no todo, nesse que existe, que atua entre nós, né? Quisera que a gente pudesse fazer isso. Então aqui a ideia chega para nós nesse propósito. E esse era o gancho que eu queria passar para vocês. A cultura de uma organização, para você chegar em feedback, para você chegar em motivação, você precisa entender o seguinte: só é aderente à cultura aquilo que faz sentido para aquele sujeito que está ali. Se você contratar na sua empresa uma pessoa que tem até habilidade, ela tem o conhecimento técnico, mas ela está entrando ali porque ela precisa do salário, está fadado a sair, né? Está fadado a ter uma rotatividade alta. Então, todo o processo agora, ele começa a ficar encadeado dentro desse entendimento de como é que as empresas vêm oferecendo para nós esse sentido, esse algo mais, esse benefício maior. E por isso que eu coloquei para vocês que é o seguinte: a cultura corporativa baseada na participação e valores compartilhados. Essa estrutura hierárquica que a gente conheceu aí há 20 anos, um pouco mais na época da reengenharia das empresas, ela vai desmontar, porque a gente não sustenta mais o mandar e o obedecer. Nós precisamos rever isso. Então essa ideia de compartilhar os valores, no qual as pessoas encontrem não apenas recompensas materiais, mas realização pessoal. Esse sentido, esse movimento interno que a gente faz. E principalmente significado no trabalho, e na qual elas possam transcender a busca imediatista do pão ou do luxo de cada dia, em nome de uma contribuição para o bem comum. Então, efetivamente, a gente precisa entender cultura dentro desse espaço, entender o movimento da gestão de pessoas passando por esse espaço aí. E a ideia é o seguinte: tá bom, se esse modelo é um modelo hoje que está esbarrando dentro dessas mudanças que são significativas, como que eu dou feedback? Né? Como é que agora eu te desenvolvo dentro desse novo modelo, dessa nova forma de atuar de uma organização? Qual que é o melhor jeito de ser profissional hoje? Então, assim, o que eu percebo dentro das organizações são gestores muitas vezes mais preocupados em dizerem o que eles pensam do que em efetivamente apoiar o desenvolvimento das pessoas. É uma realidade que muitas vezes, assim, você vai percebendo que os feedbacks por vezes acontecem no intuito de ser um modelo, de ser moda, não tem que dar feedback. Mas quando você for dar feedback, pergunte aí: sou eu quem quer dizer o que eu penso ou é o outro que pediu para escutar? Qual é a relação? Porque a gente adora muito falar o que a gente pensa,
né? Poucos de nós se dispõem a escutar o que os outros pensam a nosso respeito. E o feedback, ele pressupõe exatamente essa capacidade de se conectar para que você entenda. E se a gente está mergulhado num contexto de crença, de valores, de modelos, de foco no resultado, mas numa busca de propósito, como é que hoje eu apoio uma pessoa no seu desenvolvimento? Qual que é a sistemática hoje, né? Porque ensinaram várias técnicas de feedback, sanduíche, né? Você fala algo positivo, você dá o ponto de correção e você fecha com algo positivo novamente. As técnicas são várias. Aprender a fazer isso vai ser efetivamente o desafio, que é com que base eu estou fazendo o que eu estou falando o que eu estou falando, né? Com que parâmetro eu utilizo a minha percepção para te entregar. Rubem Alves, ele escreveu um texto chamado Escutatório. E ele diz assim: quisera que o mundo tivesse muito mais aulas de cursos de escutatória do que de oratória. A grande competência da liderança hoje não é determinar o caminho, não é dizer para onde nós precisamos ir, mas é ser capaz de escutar o que nós somos capazes de gerar, de escutar as nossas necessidades. Então, o feedback é algo que a gente precisa se perguntar assim: qual que é a minha intenção com isso? E se isso está transparente, que a minha intenção é efetivamente contribuir, é dar apenas a minha forma de perceber. Não quer dizer que isso seja uma realidade para você, não quer dizer que você tenha percebido isso, e não quer dizer que você seja aquilo que eu percebo. E a outra questão é: de onde eu tirei subsídios para chegar a essa percepção? E eu quero ser bem transparente aqui, que quando eu coloco essas questões, não são para que a gente imagine que ele não é necessário. Ele é fundamental numa relação. Nós só nos desenvolvemos porque nós temos constantemente retorno do ambiente que nós estamos. Se está bom, se não está bom, né? Se está legal, se vai ficar, o que eu posso melhorar. Então é sempre esse contexto. Mas é da forma como as pessoas utilizam aquilo. Dentro de todo aquele contexto que a gente vem falando, da competição, da individualização e por aí vai. Então essa busca desenfreada, essa obsessão pelo ideal, pela perfeição, muitas vezes leva a gente a se distanciar desse propósito, desse sentido, dessa capacidade de fazer com que as coisas, olha, eu te percebo de uma maneira integral, eu não te percebo só como o erro. Né? Hoje eu estava relendo alguns artigos sobre isso, e uma outra psicóloga, ela estava falando exatamente sobre essa questão, assim, às vezes as pessoas percebem o feedback como uma oportunidade de criticar, né, o que elas gostam ou deixam de gostar no outro. Então, a liderança desse novo tempo, a gestão de pessoas desse novo tempo, ela passa exatamente pela capacidade de reconhecer o outro de uma maneira integral e de entender que o que eu percebo em você também diz respeito a mim. Então você, de alguma maneira, é o meu espelho. Se a gente está mergulhado na mesma empresa, nós somos pactuados da mesma cultura, é muito possível que nós tenhamos as mesmas crenças, é muito possível que a gente seja parecido. Não é à toa que você chega numa determinada área, num determinado setor, e você percebe: nossa, como as pessoas aqui são parecidas, o jeito de pensar, o jeito de agir. Então não tem aproximação por repulsa. Uma coisa não é díspare da outra. E aí a ideia é que a gente entenda o seguinte: quais são os erros mais comuns dentro dessa questão de dar feedback? Só dar feedback negativo, né? Olha, você precisa melhorar, você precisa melhorar. Nós temos uma cultura do não elogio, do não reconhecimento. A gente tem uma tendência nas empresas de encontrar profissionais extremamente críticos. Então eles batem o olho e veja se isso encaixa com você, já bate o olho naquilo que não está funcionando, né? Mulher é boa para isso. Às vezes a gente põe uma roupa, seu olho vai exatamente no ponto em que você não está gostando. E por que disso? Qual que é a minha dificuldade de entender toda essa integralidade? Porque, não tenham dúvida, a gente conserta comportamento, atitudes, comprometimento muito mais pelo que funciona do que pelo que não funciona. Então,
essa ideia de reclamar antes de elogiar é outro erro muito clássico. E essa postura de que eu estou aqui te dando um feedback porque eu sei como fazer. E se você está recebendo é porque você não sabe. Então, primeiro eu entro com a minha queixa. Uma outra coisa que eu achei bem interessante que é isso daí, né? As pessoas, a gente ainda, como humanidade, a gente ainda não aprendeu a conversar, né? A gente tem vários diálogos internos, a gente tem uma dificuldade grande de expor esses diálogos internos. Então, a gente acredita que dar feedback é ser objetivo. E às vezes é objetivo demais. Às vezes você não constrói o contexto, você não elenca os fatos, você não subsidia aquilo que você vai colocar. Então, essa objetividade tira exatamente a conexão com o outro, tira a alma dessa coisa. Lembra que a tendência agora está sendo toda voltada para essa questão da alma das coisas, da conexão, da unidade. Tudo que você olhar agora você vai ver isso. Somos um, né? A Coca-Cola fez uma campanha se você pesquisar na web, tem mais resultados para amor do que para medo. Tudo está caminhando exatamente para esse contexto da emocionalidade, da unidade. Então você não é diferente de mim. E é exatamente isso que coloca aqui. Eu preciso aprender a escutar o outro. Eu preciso aprender a perceber efetivamente o quanto que o outro está se esforçando, por exemplo. Porque às vezes eu vou falar um feedback de algo que você efetivamente não realizou, como foi planejado, mas que você deu 150% de você. E eu vou criticar. Qual a forma que eu vou fazer isso? Ou juntos nós vamos estabelecer uma possibilidade diferente. Ou seja, qual começa agora a ser o parâmetro? Eu estabeleço possibilidades ou eu critico porque você errou? Essa mudança, esse câmbio que a gente tem que ficar atento. E vocês que estão chegando aí fresquinhos, antenados, que estejam muito conscientes disso. Quando você olha, quando você julga, você está julgando de que lugar? De onde você está olhando e fazendo a crítica ou fazendo a contribuição? E a gente ainda tem uma tendência terrível de achar que o problema do outro não é nosso problema, né? Então a gente também não se compromete dentro desse pressuposto do desenvolvimento integral. E aí a ideia de dicas para dar o feedback, que eu achei que eram dicas interessantes para a gente trazer para cá, que era essa questão assim de pensar e planejar esse feedback, né? Não é achismo, é análise, não é que eu acho que você é legal ou não, bonito ou feio. Então aquilo que a gente estava falando, de onde que eu estou tirando essa percepção? Eu tenho uma recorrência desse comportamento? Não tenho? Quando eu digo que você é aquilo que eu percebo, ou eu digo que eu sinto que sou eu que sinto, não sei como você é, porque eu nunca vou saber. A outra ideia, o objetivo é reforçar e motivar o profissional a entender que o bom trabalho, qual é o bom trabalho e como aprimorá-lo, né? Então, assim, comecemos a focar como humanidade nas questões que valem a pena ser, ressaltadas. E claro que, por consequência, as outras que precisam ser aprimoradas também vão ficar em evidência. Mas é onde nós colocamos o foco. Nós temos quadros, muitas vezes sintomáticos em organizações de pessoas que adoecem por conta desse contexto da desqualificação. A gente tem como sociedade, a gente está vivendo como sociedade uma moda que é o bullying. Tudo isso é reflexo de uma cultura, de um modelo de pensar. Porque eu te olho, eu não te olho naquilo que você tem de potencial, que você acrescenta. Eu olho naquilo que ressalta em você, que me incomoda. Então, se a sua orelha é grande, eu te chamo de orelhudo. E rimou de rir. Né? Afinal de contas, você ser orelhudo é engraçado pra caramba pra mim. Então, observem que esse comportamento está refletido nas crianças muito mais, porque elas estão sendo educadas por pessoas que têm esse mesmo comportamento. Né? Então, como é que é o nome do bullying organizacional? Assédio moral. Né? Quando a coisa chega num determinado nível. Então, aproveitar esse momento para compartilhar. A gente não é diferente. Eu com certeza, você me olhando daí, eu tenho coisas para aprimorar. Então, esse é um espaço de compartilhamento. Dar uma maior ênfase no que é bom e no que funciona. E esse é um desafio para todos nós. Às vezes você fez um trabalho excelente e
mas podia melhorar. Então você dá um sentimento assim de, ai, podia ter feito melhor. Claro que podia, você sempre pode fazer melhor. Né? Uma coisa que a gente costuma falar muito até dentro do Instituto é assim, não existe linha de chegada, minha gente. Né? Não pense você que um dia você vai estar bom o suficiente para poder não precisar aprimorar mais nada. Existe um caminho, e esse caminho não tem fim. Né? Ele não tem fim. Pode fazer a idade que você faça, não vai ter fim. Dê liberdade para quem está recebendo o feedback de tirar dúvidas, de discordar. Essa é uma percepção sua. Eu não me sinto assim, mas eu agradeço, né, essa percepção. E apoie a buscar alternativas, não desculpas e justificativas. Essa é uma outra questão também que a gente, no coaching, no Instituto, a gente trabalha muito, que é não justifique, busque alternativa. Quais são as possibilidades que existem, o que você quer construir a partir disso. E aí eu queria aqui trazer para vocês esse link. Cultura, por conta de um contexto que a gente vem buscando transformar. Como é que eu te retorno a partir desse lugar em que as coisas estão sendo construídas por uma outra dinâmica, de uma busca de propósito, de conexão, né? Lembrando da era conectiva e tudo mais. Como é que eu motivo as pessoas? Como é que eu faço com que as pessoas sintam parte disso? Não vamos nos iludir. Não tem motivação se não tem conexão com o propósito, se não tem sentido. Quantas vezes algumas pessoas aqui já começaram regime? Né? É uma relação muito clara de que qual é a consequência, na verdade, a recompensa que eu tenho daquilo que eu faço. E é interessante porque motivação, todo mundo brinca com aquela ideia de motivo para a ação, né? Mas motivação também do latim vem de mover, de movimento. É o que te faz movimentar. E vocês são futuros líderes aqui, se já não são, porque alguns de vocês já são. O que te faz movimentar? Né? E como que você é capaz de fazer o outro ter motivos para se movimentar? Porque o movimento, ele é uma escolha, né? Ele é uma eleição. E que, muitas vezes, as pessoas confundem motivação com euforia, né? Quando a gente está muito alegre, a gente está motivado. Bobagem. Às vezes isso não é uma realidade. Motivação é compromisso. Motivação é decisão interna. Né? Tanto que você pega aí da psicologia, Freud ele classificou 2 impulsos que te levam à ação. O impulso de vida, que é a energia da vida e do sexo, e o impulso de morte, que é a energia da morte e da agressividade da ira. Então, assim, o que te leva para o movimento? E essas são coisas que precisa expandir esse jeito de pensar para a gente não achar que vamos fazer um treinamento motivacional. Se a gente não for sentar nesse tempo de hoje para discutir qual é o sentido de estar aqui e o que nós queremos como organização, quais são os propósitos que nós temos. Tem um caso naquele livro Feitas para Durar, que é muito legal, que ele fala sobre uma empresa farmacêutica que tinha como missão promover a cura das doenças no mundo. E ela conseguiu chegar numa receita de um medicamento que levava a cura para o continente africano de uma doença que matava milhões de pessoas. Mas ela, por uma questão de que não era interessante comercialmente, ela não teve subsídio para alavancar o projeto. Então, eles tinham como valor essa questão e praticavam esse valor dentro da empresa. Reuniram os colaboradores e, junto com eles, decidiram o que fariam. Se davam andamento para o projeto ou se abandonavam o projeto. Os colaboradores que compactuavam com aquele valor, decidiram avançar com o projeto e conseguiram economizar em 30% os custos dentro da organização. E o projeto foi viabilizado, o remédio foi lançado e a cura foi alcançada. Então, assim, o que é que te movimenta? Qual é o sentido que você busca? Né? Você quer ser administrador, advogado, psicólogo, seja lá, um engenheiro? O que te movimenta?
E aí, essa formulazinha que eu aprendi até hoje, que é assim, né? Satisfação é igual a percepção sobre expectativa. O colaborador, ele tem uma percepção. E a relação de satisfação dele vai basear naquilo que ele tinha como expectativa. Como é que você, gestor de pessoas, alinha expectativas? Então, muitas vezes, um profissional ele não tá motivado porque as expectativas dele não estão sendo correspondidas. Porque a percepção que ele está tendo não favorece aquele contexto que ele está vivendo. E a gente sabe muito bem que motivação é uma coisa que não é o salário, né? O salário no ranking das motivações, ele ocupa o 5º lugar. O que realmente hoje nos motiva é o sentido, é o propósito, isso motiva. É o sentimento de pertencimento, de progresso, de perspectiva de progresso, isso motiva. Então não adianta você aumentar o salário, você implantar plano de cargos e salários para ter uma progressão salarial sistematizada, se você não está trabalhando o propósito daquilo para o indivíduo, o sentido que aquilo tem para o indivíduo. Se você não está trabalhando o alinhamento das percepções e das expectativas que as pessoas têm. E aí tem um vídeo que a gente queria passar, que é o vídeo da motivação, e é um filme que um jogador, ele não estava correspondendo, ele estava meio que enfraquecendo perante o time, e ele era uma figura de autoridade dentro do time, né? E aí esse treinador diz para ele: será que você pode dar o seu melhor para mim? Será que você é capaz de dar o seu melhor? E será que o seu melhor é aquilo que você acredita como o limite do que é melhor para você? Do que você é capaz de realizar? Então isso é muito bacana, porque faz a gente refletir o seguinte: às vezes eu estou me queixando e eu estou dizendo que eu estou dando o máximo que eu dou conta, e eu posso efetivamente mais, mas não que eu possa mais simplesmente por poder mais, por competir com o outro. O desafio da gente hoje é competir com a gente mesmo. O foco tem que ser interno, né? Mas é a capacidade de fazer efetivamente a sua atuação de uma maneira excelente. E atuar de forma excelente é fazer o melhor possível. Então esse vídeo inspira a gente nessa ideia do quanto você pode mais. Meu Deus. Chama Desafiando Gigantes. Vem cá, Brock. Você também, Jerry. Que ele tem mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Vai ser mais. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto eu não fizer tudo. Vamos, continue. Isso aí. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Tá doendo. Não reclame. Tem tudo de si. Continue. Continue. É isso aí. É isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo.
continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meu braço tá queimando. Brock. Continue, você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. Não, melhor que sim, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo. Passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você está chegando. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Não melhor que sim. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei assim, velho. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente desse time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo. Então, faça um favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador, O que é, Jeremy? eu peso 68. Ouviu? Muito bem. Quem é o próximo? Então a pergunta é, quanto você pode? Né? Quanto mais você pode? E o que efetivamente te atrai? O que é que te impulsiona? E se você está cercado de pessoas, aprenda a escutar. Para que você efetivamente seja capaz de perceber nelas o que as atrai, o que as impulsiona. Para perceber quando elas estão caindo, como a gente percebeu, quando elas desacreditaram delas mesmas. Que você seja capaz de retomar o crer em si, para que você possa efetivamente dar o melhor de si. E não esquece disso, se você não acredita em você, você não dá o melhor que você tem para dar. Essa é uma condição. A gente só pode dar o melhor que a gente tem quando a gente sente que efetivamente é o melhor que a gente tem para dar. Então, dentro desse entendimento da dor, da relação da dor, do prazer, que é o que acontece ali, né? O quanto dói, muitas vezes. A gente atendeu uma empresa recentemente, até fora de Brasília, e a gestora, ela dizia assim, como crescer dói. Dói, mas o quão gratificante isso significa. Então, dentro desse pressuposto do crescimento, da motivação, eu queria só agradecer a vocês, né, para a gente entrar nas perguntas, mas falar desse entendimento seguinte. Hoje é preciso que a gente comece a fazer um movimento de realmente desenvolver as pessoas, desenvolver a nós mesmos. A gente tem dentro do Instituto Carano, a gente tem uma humilde missão, um humilde propósito que é transformar o mundo. Né? E a gente entendeu que a gente só pode fazer isso se a gente apoiar indivíduo ou equipe que queira realmente fazer a diferença no mundo e trabalhar o seu próprio potencial, entender que potencial é esse e de que maneira elege fazer essa diferença por onde vai. Porque muitos de nós não querem fazer essa diferença. Né? 90% da humanidade é de alguma maneira guiada por 10% dela. E aí a ideia aqui é fazer o melhor que se pode, atuar em excelência.
Que diferença vai fazer na sua vida se você atuar em excelência? E aí, como oferta, eu só queria convidar vocês para um processo que a gente tem chamado ACE, que é Autonomia, Consciência para Evoluir. É um processo totalmente vivencial que te leva exatamente a experimentar essas questões. Qual que é o seu limite? O que você precisa para superar o seu limite? O que falta para você ser aquilo que você acredita que deve ser? E a próxima turma que a gente vai ter vai ser em outubro. Vocês estão mais que convidados, serão muito bem-vindos para experimentar exatamente essa questão. O que você está buscando, qual que é o seu propósito e o que te falta superar para poder estar cada vez mais próximo de lá. E como uma última fala, antes do nosso intervalo, eu queria só deixar essa frase do Deepak Chopra que fala para a gente o seguinte: não importa qual que é a sua realidade, né? Não importa em que momento você está, em que contexto você está, seja a realidade qual for, ela está sempre aberta à revisão. Ok? Obrigada. Pessoal, agora nós vamos fazer 5 minutos de pausa e depois nós voltamos com as perguntas, tá bom?
Olá pessoal, bem-vindos de volta, né? Estamos aí após essa pausa de 5 minutos. Vamos começar com as perguntas. A gente foi anotando as perguntas que foram feitas durante a palestra da Sabrina e a gente vai começar agora com a pergunta do Rafael da FEGEP. Como inserir valores em membros de uma EJ de maneira que não seja forçável? Bom, Rafael, eu acho que uma possibilidade que existe primeiro é ter clareza desses valores. Né? Como é que você estabelece isso, de que maneira você alinha isso com a equipe? Então, assim, por exemplo, esse case que eu trouxe dessa indústria farmacêutica e de outras empresas, como até aparecem naquele livro Feitas para Durar, é o seguinte: antes de cada reunião, antes de cada tomada de decisão, os gestores invariavelmente relembram os valores que eles têm e questionam se as decisões que eles estão tomando estão consonantes com os valores que a empresa prega, acredita que prega ou que ela atua. Então, eu acredito que no EJ, assim, a maneira mais adequada de você repassar valores é praticá-los, é questionar se as decisões que estão sendo tomadas, elas estão de acordo com aqueles valores que vocês pregam. E quais são? A EJ tem clareza desses valores? Eu estou te devolvendo a pergunta já. Eu estou devolvendo. Você tem clareza, a EJ tem clareza dos valores que são praticados? Não aqueles que vocês acham que são os valores da empresa, aqueles que realmente são praticados. Então, eu não sei se eu te respondi com clareza, mas a ideia que eu trabalharia seria por discutir os valores, elencar os valores e atuar por meio de exemplos. Certo. A próxima pergunta veio do Douglas, da Concentro. Eu gostaria de saber como usar a motivação para gerar uma competitividade saudável dentro de uma empresa. Oi, Douglas. Eu acho que a ideia da motivação é sempre identificar o que é que leva as pessoas para o movimento, né? Igual a gente percebeu aqui. E dentro dessa ideia da motivação, a ideia da competição saudável que você chama é exatamente o ponto de superação que você vai estabelecer para a equipe. Então, de toda a experiência que eu tenho, eu acho que estabelecer metas de uma maneira coletiva, identificar os pontos de superação de uma maneira individual e coletiva e trabalhar isso dentro do espaço da organização, invariavelmente vai motivar as pessoas se houver um propósito alinhado com isso daí. Então, dicas que eu daria para você trabalhar a motivação. Primeiro, escuta as pessoas, constrói metas que todo mundo participa para a construção dessas metas. Alinha o propósito disso, né? O que nós queremos, qual que é essa meta, qual que é a intenção que nós temos para essa meta. E aí, a partir disso, o que cada um identifica como ponto de superação. É claro que a competição, da maneira como a gente conhece ela, hoje dentro das organizações, dentro de algumas organizações, favorece resultados financeiros e econômicos. Mas vários estudos já comprovaram que há muitas perdas em outras áreas quando a gente trata a questão da competição. Então, eu te sugiro trocar essa questão da competição por superação mesmo e imputar dentro dessa ideia a motivação de competir consigo mesmo. Ok. A Catarina, ela fez duas perguntas assim. Ela gostaria de saber como motivar a equipe quando ela já está saturada por problemas deixados por gestões anteriores, né? E quando essas práticas, né, das gestões anteriores não são mais de sucesso. Catarina, eu te faria a seguinte reflexão. Vamos fazer uma analogia disso com um corpo que está doente. Tem como nos tornar um indivíduo atleta se ele está com o corpo doente? Ele não vai dar a melhor performance. Se existem problemas de gestões anteriores, precisam ser tratados esses problemas, esses sintomas, essas dores. Então, eu acredito que uma maneira de motivar, o primeiro passo de se motivar essa equipe é acolher o problema que ela tem, que ela identifica. Depois de acolher esse problema, de acolher essas dores, fazer um novo alinhamento. Ok, isso diz respeito a um ponto que foi caminhar até aqui. O que nós queremos daqui para frente? Então, eu sugeriria que houvesse uma reflexão com a equipe, uma conversa com a equipe, exatamente discutindo isso. O que nós queremos daqui para frente, quais são os propósitos que nós temos como indivíduos por fazermos parte dessa equipe, porque é fato que muitas vezes as pessoas utilizam os grupos e ainda mais dentro das empresas, né, dentro das corporações, para
se queixar, para lamentar, para não se movimentar. Então, uma sugestão que eu dou é trata o problema. Não dá para motivar se não tratar o problema. E depois constrói novas possibilidades, que foi o que a gente conversou aqui. Letícia Nobre, ela pergunta, né, como lidar com colaboradores que não dão feedback das demandas, não dão feedbacks do trabalho realizado. Oi, Letícia, eu acredito que esse é um grande problema de líderes hoje em dia, de gestores hoje em dia, né? Porque tem muitas vezes uma série de demandas, repassam essas responsabilidades e não recebem o retorno. Eu sugeriria que levar a equipe a fazer uma reflexão do impacto que isso tem da não resposta. A gente atua muito, até dentro do Instituto, a gente atua muito com a ideia de autorresponsabilização. Que as pessoas ainda, as empresas ainda têm um comportamento relativamente infantil. Inclusive uma pesquisa que embasa muito o trabalho, o nosso trabalho dentro do Instituto, é uma pesquisa de Harvard que diz que a idade emocional dos executivos dentro das organizações varia entre 8 e 14 anos de idade. Isso estabelece os jogos de poder, isso estabelece as não respostas, isso estabelece os comportamentos infantis que a gente vê muitas vezes as pessoas emburradas ou não comprometidas, não entendendo o impacto que as ações delas têm dentro dos espaços da empresa. Então, uma possibilidade que eu vejo aí é de que você possa trabalhar com esses colaboradores a seguinte reflexão: os valores que se tem, né? Baseado em que nós vamos estabelecer os nossos resultados aqui. E uma outra possibilidade é que quanto custa, seja para a empresa, seja para a equipe, seja para a própria pessoa, não dar a resposta. Então, assim, a gente bate muito isso dentro do coach, que é você, como gestor, não pode deixar passar. Porque cobrar o retorno é algo que, efetivamente, a pessoa que não entregou precisa ter consciência do que isso significa. Então, a recomendação que eu faria seria essa daí. A Mônica da Concentro, ela pergunta como motivar os membros a continuar na empresa, né, depois que eles alcançam o maior cargo da empresa, no caso é o presidente. Uau! Bom, eu não sei a receita, mas eu acredito que é o propósito, né? Motivar pessoas que chegaram a cargos de presidência a se manterem no negócio tem um conjunto de variáveis aí, uma gama de fatores que vão motivar para isso. Eu tenho tratado um executivo que ele chegou num ponto que ele efetivamente alcançou tudo que ele esperava, ele é o presidente da empresa e ele está praticamente para decidir que ele não quer mais continuar com aquilo. Então, veja, passa por uma questão muito particular também, né, do quanto que o indivíduo tem o resultado final de todo esse trabalho como algo que o motiva. Porque um outro fator que a gente tem que começar a mudar dentro das organizações é essa ideia de que crescer é subir de cargo. A gente tem muito esse entendimento, eu fui promovido de cargo, então eu estou melhor. E isso precisa ser revisto, porque se o que motiva um presidente a estar lá em cima é o crescimento e a ascensão do cargo, eu acho que isso daí por si só já precisa ser questionado. Então, eu acho que a motivação é exatamente ver o benefício que é gerado no final, né, das contas, a partir da liderança daquele presidente, das definições estratégicas, da própria definição dos objetivos estratégicos que ele estabelece para a organização, de qual que é o benefício disso para os stakeholders e qual que é o benefício disso para os colaboradores. Então, eu acho que estar numa presidência é uma atitude muito nobre. E cada vez que você sobe tem que ser menos eu e muito mais nós. Então, acho que passa por aí a ideia de motivar essas pessoas que estão lá em cima. É o impacto que as decisões que elas fazem podem gerar na vida dos demais, em termos de benefício, na sociedade, na comunidade e no mundo. Certo. A Beatriz da Lamparina, ela pergunta como o líder deve lidar com a equipe para que ela continue motivada e trazendo os resultados. Beatriz, tem um ditado que diz assim, né, que em time que está ganhando não se mexe, e isso é uma grandíssima bobagem. A gente sabe dentro das empresas que
equipes que estão vencendo e equipes que estão bem engajadas e que amadureceram, elas também precisam ser nutridas nas necessidades delas. Então, uma recomendação que eu faria aí, pela minha experiência, é fazer o trabalho de acompanhamento. Como que essas pessoas estão se sentindo, que novas necessidades estão surgindo, abrir espaços para criatividade, para inovação dentro do próprio processo que está funcionando. Porque a gente tem uma tendência péssima, no que está bom, no que está confortável, nós humanos tendemos a não nos movimentar. E acho que essa é uma consideração que recai sobre a ideia do gestor hoje, do líder, que é assim, como é que você cuida para que o progresso aconteça? É claro que quando a gente tem uma situação menos estruturada, de maior nível de superação, os resultados eles são mais visíveis e maiores. Quando a gente entra em espaços que estão funcionando, os ajustes eles ficam cada vez menores. Então eu acho que motivar essas pessoas é mostrar exatamente essa capacidade de aperfeiçoamento, não mais numa grande escala, numa pequena escala, mas de também, eu estou falando isso o tempo inteiro porque isso tem tido uma relevância muito grande dentro dos processos organizacionais, mas qual é o propósito, né? O que a gente está gerando de benefício além daquilo que a gente está desfrutando individualmente. Então acho que passa por essa ideia de que o líder tem que continuar cuidando das pessoas. Ok, agora a gente vai para algumas perguntas que não estão no nosso chat, vieram aqui do nosso público. A Luciana e a Thaís da DM, elas gostariam de saber como reforçar comportamentos relevantes da cultura organizacional em um contexto de empresa júnior, no qual o índice de retenção dos membros é baixo. Uau, deixa eu ver se eu entendi. O índice de retenção é baixo e elas querem reforçar os comportamentos relevantes. Isso, da cultura organizacional. Para que a gente possa fazer uma retenção, né? Primeiro, eu acho, meninas, que é Luciana e Thaís, eu acho que é a questão de identificar esses comportamentos relevantes. Se a gente não está tendo uma retenção dentro de uma organização, isso pressupõe que alguma coisa não está coerente dentro daquele processo. Ou na hora que as pessoas vão entrar e se engajar, elas não estão com muita clareza do que está acontecendo. Se elas continuam, fazem o trabalho, elas não estão tendo o retorno que elas esperavam. Lembra daquela fórmula da satisfação é igual à percepção sobre a expectativa? Então eu acho que primeiro é alinhar isso. Qual é a sua expectativa? Entender isso com mais clareza. Depois, identificar que comportamentos relevantes são esses, porque às vezes a pessoa entra, fica motivada, porque ela começou o processo, ela está trabalhando, tudo é novo. Dali a pouco, quando ela se depara com a realidade mesmo como ela diz, eu não quero ser parte disso. Então eu acho que aqui cabe uma identificação significativa de que valores estão impactando dentro do contexto organizacional e tirando a motivação das pessoas de serem parte. Então, de uma maneira prática, tentando responder isso de uma forma objetiva. Primeiro, o que não está funcionando? É preciso fazer uma escuta dentro dessa organização. Segundo, qual é a expectativa das pessoas que estão entrando ali e o que de fato a empresa tem como corresponder. E terceiro, construir coletivamente que comportamentos, que a gente chama de comportamentos relevantes aí, a questão das competências organizacionais, que vocês querem que todo mundo reforce. E a partir disso, é malhar, né? Fazer com que esse processo aconteça, toda reunião e toda tomada de decisão, que são os momentos que a gente tem a oportunidade de fazer isso, de compartilhar, de refletir e de fazer isso de uma maneira que se veja os resultados acontecendo e reforçando no feedback. Essa pergunta é complexa. Ainda pergunta aqui do nosso público presencial, o Guilherme da CJR, gostaria de saber, né, o que pode ser feito, então vamos lá, o que podemos fazer para vermos o quanto a cultura da empresa está presente em um membro. Legal. A gente pode fazer por meio das avaliações, né, de desempenho, das avaliações de potencial. A gente pode fazer isso por meio de pesquisas que a gente pode gerar. Eu estava até lendo um case de um hospital que eu não lembro o nome agora, vou ficar devendo para vocês, mas o hospital nasceu em 1800 e não sei quanto, foi desenvolvido por alemães e a marca não era reforçada. Quando foram ver, eles fizeram uma pesquisa com todos os colaboradores em vários direcionamentos. Então, por exemplo,
eu posso mensurar o quanto que a cultura está presente no indivíduo, perguntando para quem convive com ele o que percebe dele. E identificar, por meio do comportamento dele, quais são os valores presentes, quais são os comportamentos e quais são os modelos mentais presentes. Então, essa é uma forma, perguntando. E as avaliações, elas trazem muito isso. As avaliações de desempenho, as avaliações de potencial, os assessments, que é chique aí esse negócio, os feedbacks 360 graus. Então, todos eles são ferramentas, todas essas são ferramentas que a gente pode utilizar para identificar a cultura. E nada melhor do que uma pesquisa de clima, né, minha gente? Então, assim, a pesquisa de clima, ela efetivamente, se você estruturar ela com esse intuito, ela efetivamente vai te levar a essas respostas, de quais são os valores, de quais são as formas de conduta, se o que a gente, da ética, se o que se promete se cumpre, e por aí vai. Ok. Uma pergunta daqui da videoconferência. Como engajar uma equipe de uma organização onde o trabalho é virtual? Uau! Olha, esse desafio ele é realmente grande e eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para essas estruturas, né? Se você desfruta já de um ambiente virtual, utilize para fazer a mesma mecânica presencial. Então, como é que você constrói o ambiente com as pessoas? Se esse ambiente ele está atendendo aquilo que elas têm como expectativa, se elas têm espaço para contribuir, se elas têm espaço para queixarem do que não está funcionando. Então, assim, de uma maneira efetiva, porque teria que entender que ambiente virtual é esse. A gente trabalha por Skype, por exemplo. Nós lá do Instituto, nós trabalhamos muito por Skype, mas essa motivação ela vem para chegar ao resultado. Então, não necessariamente você precisa da presença, de trabalhar presencialmente, mas a gestão ela não vai mudar. Ela fica exatamente igual à gestão tradicional presencial. Abra espaços de conversa, não discutam apenas tecnicamente, discutam como é que as pessoas estão percebendo esses espaços, abra escutas, abra canais de escutas e trate as queixas que chegarem. Acho que é muito próximo do que é na vida presencial. Ok. Voltando para uma pergunta lá do chat, como dar um feedback positivo de forma que o colaborador não perca a humildade e a vontade de continuar dando o melhor de si? Bonita essa pergunta. Larissa, né? Larissa Paiva. Larissa, eu acho que uma forma de dar um feedback positivo é estabelecendo uma conexão com essa pessoa, né? Reconhecer, não é inflar, não é, como diz aí, babar a pessoa, né? É exatamente estabelecer uma conexão e mostrar sua gratidão por a pessoa ter feito aquilo. Eu acho que esse conceito da gratidão, ela passa por esse entendimento do elogio, mais do que o elogio, mais do que envaidecer o outro, é mostrar a relevância que o que ele faz tem como retorno. Então, agradeça, né? Eu queria te agradecer por isso que você fez, pelo que você foi capaz de realizar. E se você perceber qualquer tipo de envaidecimento, ou qualquer tipo de, na conversa coloque isso, a intenção não é envaidecer, a intenção é realmente reconhecer. Trabalho com. A gente tem que começar a aprender, é uma coisa que também a gente trabalha muito dentro das empresas, assim, não se faz gestão por bom senso. Isso não existe. Quando você encontra um diretor, um presidente falando, não, mas a pessoa não tem bom senso, não. Ela não tem que ter bom senso, porque bom senso para você é uma coisa, bom senso para outra pessoa é outra coisa. Então, assim, trate os assuntos, né? Essa questão da humildade, se isso tem uma relevância dentro da sua organização, trate esse assunto. Olha, o intuito aqui não é te envaidecer, o intuito é te agradecer. Pronto, por si só esse comando, essa consigna já dá o recado e dá o feedback da maneira como você precisa dar. Certo. Agora nós vamos às últimas 5 perguntas, tudo bem? A Jade, da Enginet, gostaria de saber como abordar um membro desmotivado com o fim de mostrá-lo o seu potencial. Jade, essa pergunta ela é bem próxima daquela que a gente tratou da ideia de tratar o problema, né? Primeiro é o que está fazendo com que essa pessoa não dê o melhor de si. É igual o vídeo que a gente viu, né? Por às vezes por desacreditar,
por não estar tendo as expectativas correspondidas, por estar de uma maneira insatisfeito, a pessoa começa a fazer esse movimento de introversão. Então, primeiro é reconhecer, talvez nesse contexto, quando eu escuto a sua pergunta, eu entendo assim, ele vinha motivado, atuando bem, de repente ou algo acontece que ele desmotiva, e como é que eu resgato? Então eu resgato exatamente pelo histórico do sujeito. Eu resgato exatamente relembrando o quanto que ele contribuiu, o que ele pôde fazer como benefício para aquele espaço, e a partir disso sugerir, né, ou construir com ele, que foi a ideia do feedback que a gente tratou, de construir as possibilidades. Então não tem jeito, a gente não trata colaborador desmotivado se a gente não entende o que é que está acontecendo. Uma coisa que a gente sugere muito nas empresas é tratem as informações, né? Se alimentem das informações, não deixa de conversar com as pessoas, porque senão você não vai entender o que está acontecendo. Então a minha sugestão seria chamar essa pessoa para entender por quê e o que aconteceu e tratar a possibilidade. A Marina, ela pergunta: como capacitar líderes durante a estada do membro dentro da empresa com membros da própria empresa? Vixe, não entendi. Ela quer saber como capacitar líderes dentro da empresa com os próprios membros da empresa. Sem alguém de fora vir para capacitar. Entendi. Construindo juntos, né? Quais são os comportamentos que nós queremos aqui para esses líderes? Fazer troca, feedbacks coletivos. Quando a gente não tem como vir de fora, muitas vezes, constrói coletivamente, porque o próprio grupo ele é regulador. Ele mesmo trata de evidenciar os comportamentos que são positivos e os que não são positivos. E ele também trata de readequar isso daí. Então estabeleça encontros onde vocês possam construir isso de uma maneira sistematizada e que vocês possam conversar a respeito disso para que vocês reforcem o que é bom e o que vocês querem implantar e o que vocês querem ajustar como comportamento adequado. Então essa ideia de se capacitar internamente, ela é mais lenta, mas ela não necessariamente é menos efetiva. Porque se as pessoas tiverem interesse e tiverem motivação, elas vão buscar essas informações, elas vão buscar boas práticas e vão trazer isso para dentro da empresa. Então é uma questão muito mais de interesse e de empenho do que de conhecimento, puramente dito, né? A Domani, que é uma empresa júnior, gostaria de saber como fazer com que os membros entendam que dar feedback é importante. Praticando. Os gestores, quando eles querem trabalhar essa ideia do feedback, reforçando, trabalhando, dando, sendo exemplo. Então, todo comportamento que a gente quer reforçar, todo comportamento que a gente quer que se instale, toda prática, nem vou chamar de comportamento, mas toda prática que a gente quer que se instale, a gente põe ela em evidência. Então, crie rodas de feedback, crie momentos de feedback, crie cafés para feedback. Começa a praticar isso de uma maneira efetiva. Isso vai se instalar, de tal maneira que depois isso vai ficar muito natural. Certo. A Amanda Carol pergunta: como fazer com que o membro sinta o seu trabalho valorizado? E como fazer com que os membros elogiem os trabalhos uns dos outros? Essa é uma coisa que tem que ser natural, né? Porque senão a gente fica um contexto meio artificial. Eu acho que primeiro é buscando realmente identificar o que é que tem, que precisa e que pode ser valorizado no trabalho daquele membro. Então, se você consegue na sua equipe mapear o que cada um faz como oferta e o que cada um agrega dentro daquele contexto, eu acho que vale a pena criar situações para poder reconhecer. Uma vez eu trabalhei com uma empresa que eles precisavam aprimorar o clima organizacional e eles utilizaram uma técnica de cuidadores e chamaram isso de anjos. Então, eles faziam um trabalho de reconhecer as competências uns dos outros que eram válidas e que agregavam para a equipe, de cuidar uns dos outros. Então, é importante você trabalhar isso de uma maneira
sincera, né? Primeiro estabelecer a sinceridade, que não é uma competência fácil de se instalar nas relações sociais, e depois a questão de entregar isso de uma maneira que o outro ele não se sinta nem constrangido, nem à vontade demais na vaidade, igual aquela outra pergunta que a gente fez, que a gente respondeu. E quanto à questão aí de identificar, qual que era a outra? Era de elogiar, fazer o que uns elogiam o trabalho do outro, é conseguir estabelecer o seguinte: por meio de conversas, não precisa nem muito entrar na questão de uma ferramenta estruturada, mas a partir daquilo que você reforça, se você identifica o comportamento da equipe, um aumento desse comportamento. Então, por exemplo, olha, nas reuniões nós fizemos pautas. Olha como foi legal a gente fazer pauta para reunião. Nós conseguimos cumprir o horário das reuniões. O que vocês acham disso? Não, eu acho que tem que manter. Nossa, foi ótimo, eu me senti, tratar isso. Como que as pessoas se sentem a partir daquele comportamento que é reforçado? E a partir disso, com o seu exemplo, você vai fazendo com que as outras pessoas também deem os feedbacks positivos. A gente começa a entender que é importante reforçar o que é bom. Uma empresa que progride, ela progride não só porque ela identifica o que precisa melhorar, mas ela progride porque ela sabe no que ela é boa. As pessoas são assim, as empresas são assim. Certo. Agora indo à última pergunta aqui do nosso saque, o Fabrício Vidal da Strategos, gostaria de saber se existe uma diferença entre cultura e clima organizacional. E depois uma segunda pergunta, né, como podemos ser sensíveis para identificar problemas nessas duas estruturas? Bacana, Fabrício. O clima organizacional, ele está contido na cultura, digamos assim, né? A cultura é aquilo que a gente falou, é o jeito que a empresa pensa, é o jeito que ela se comporta, é aquilo que ela sabe, é um conjunto de valores e de referências que ela utiliza. O clima, a gente vai tratar o clima organizacional como o índice de satisfação que as pessoas têm por serem parte daquela empresa ou por conviverem ali dentro. Então, eu diria o seguinte, existe sim diferença entre cultura e clima organizacional, eles são bem distintos. No clima organizacional, você identifica a cultura e a cultura impacta no clima. Então, eles se interrelacionam. E nós podemos ser sensíveis para identificar problemas nessas duas estruturas e precisamos ser sensíveis porque está mais do que comprovado, capa de revista e tudo mais, que clima positivo gera maior lucro, perguntando, conversando, fazendo pesquisa. Não tem, gente, gerir, não tem adivinhação, não tem, o processo ele é empírico até um determinado ponto, mas depois desse ponto você precisa abrir espaços de conversa, você precisa abrir espaços para checar como é que efetivamente as pessoas estão percebendo. As empresas costumam usar muito a pesquisa de clima organizacional porque ela é anônima, então você cria um ambiente hipoteticamente totalmente possível de se falar o que efetivamente se pensa, sem que ninguém se sinta ameaçado. Então essa é uma ferramenta interessante para se trabalhar como checagem e diagnóstico de um clima organizacional. Certo. Após a resposta dessa pergunta, a gente encerra o saque, o serviço de atendimento da Concentro. Eu gostaria de agradecer muito a Sabrina por estar aqui com a gente, agradecer a todos que estavam online, aqui com a Concentro e todo mundo que está aqui com a gente, ok? Muito obrigado novamente. E eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Alô?